E aí, galera, vocês sabem como identificar se o que você está seguindo, se é uma religião ou uma seita? Porque uma religião, ela aproxima as pessoas de Deus, mas uma seita não. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí, galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, como saber se é uma religião ou uma seita, aquilo que eu estou seguindo? Vai que eu estou perdendo meu tempo, não é? Afinal, as seitas levarão pessoas ao inferno, porque elas distorcem a palavra de Deus. Essa é a primeira característica que você vai identificar se é uma seita ou não. Porque simplesmente são pequenas distorções, passa batido às vezes. Mas se você parar para analisar ou prestar bem atenção, você vai perceber as artimanhas de Satanás. Afinal, Satanás é o pai da mentira. E aí eu tenho que falar algo bem interessante aqui. Por exemplo, o budismo, o candomblé, a religião espírita não conta. Por quê? Porque já são religiões que simplesmente têm uma outra cultura. Eles naturalmente adoram a outros deuses. Por exemplo, no candomblé eles adoram aos orixás. Então não tem nada a ver muito com Deus dos cristãos, certo? Porém, na seita é mais perigoso porque eles usam o nome de Deus, Yahvé, o Deus dos cristãos. Então aí é muito mais complicado de você identificar se é de Deus ou não. O candomblé, o budismo, as outras religiões, elas não usam o nome de Deus, Deus propriamente dito, entende? Mas a evangélica, por exemplo, algumas igrejas evangélicas são seitas. E também tem algumas igrejas que parecem ser evangélicas e que são seitas. Como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, os Adventistas, os Mormons, são seitas. E aí como a gente percebe que é uma seita? Primeiro, eles começam distorcendo a Bíblia, falando que a Trindade não existe. Ou seja, Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Negou a Trindade, pode ter certeza, é uma seita. Outra coisa, as seitas, elas são como aquele jogo de pirâmide, que você vai tentando recrutar pessoas para trabalhar para você. E as seitas, elas geralmente recrutam pessoas para fazerem parte lá da igreja, que eles chamam igreja na verdade, mas que aquilo não é igreja. É uma sinagoga de Satanás. É como Deus chama na Bíblia. E aí justamente essas pessoas vão recrutando pessoas porque o intuito da seita é ganhar dinheiro. Quanto mais seguidores, mais dinheiro entra no lugar. Então a seita tem esta finalidade. Por isso que eles distorcem a Bíblia. A seita, ela usa de chantagem emocional para prender pessoas no lugar. Porque ela usa de técnicas para que a pessoa possa se sentir cada vez mais culpada e que a pessoa dependa única e exclusivamente da seita para chegar em Deus. Sendo que o véu já se rasgou. Então nós temos acesso ao Pai. Somos todos sacerdotes. Logo, não precisamos de alguém que nos intermedie a Deus. Até porque a Bíblia fala que Jesus é o único que é intermediário entre o homem e Deus. Toda seita, ela prega preconceito também. Elas são muito preconceituosas. Porque eles dizem que Deus é um ser que odeia homossexuais, que detesta isso. Deus detesta tudo. E aí eles simplesmente criam regras, muitas vezes regras que eles mesmos não seguem, mas eles impõem aos membros da igreja. Isso é muito complicado. Então o que vemos é que poucas hoje são uma religião de fato. Outra característica da seita, né? Eles querem sempre estarem certos. Eles querem sempre ter razão. Eles não admitem jamais
que as pessoas preguem a Bíblia ou falem do assunto bíblico, porque eles nem pregam a Bíblia e eles simplesmente têm medo que as pessoas descubram as verdades da Bíblia, porque as pessoas vão se libertar dessas seitas. Então eles tentam de certa forma sabotar. E aí eles começam com um joguinho psicológico dizendo: mas você está completamente errado. Isso que você está falando não tem sentido. Quando eles percebem que não conseguem te manipular, aí eles se calam e saem. Eles não falam mais nada. Eles só ficam ali enquanto eles acham que ainda podem te controlar. Porque o intuito da seita é esse: controlar pessoas. E aí, como é que a gente vai saber qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é aquela que é pautada na Bíblia, que vive o Evangelho na prática e não só na teoria. O nome religião significa religar o homem a Deus. Essa é a função da religião. Então, na verdade, todo aquele que se aproxima de Deus, ele se torna um ser mais amoroso, ele se torna um ser menos preconceituoso. Se você diz que está próximo de Deus, que tem intimidade com Deus, que está em contato com Deus, mas você é uma pessoa que só prega ódio, intolerância, preconceito, Deus não está nesse negócio. É simples. Mas todo aquele que se aproxima de Deus, ele é transformado pelo mesmo. Então ele se torna uma pessoa cada vez melhor. O fato é que a religião ela tem a função de ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar os necessitados. Se a religião não faz isso, então ela não é uma religião, é uma seita. Jesus, quando estava aqui, ele veio justamente libertar os oprimidos da casa de Israel. Ele veio para os doentes e não para os sãos. E a igreja hoje em dia, a religião em si, ela não faz essa função mais. Ela faz meio como cota e ela tem que postar no Instagram ou postar todas as coisas na internet para que as pessoas vejam o que ela está fazendo. Porque ela não faz de uma forma meio voluntária ou por vontade própria, entende? Eram como os fariseus que faziam as coisas para aparecer e Jesus condenou isso. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses pequenos detalhes, porque você pode estar sendo enganado dentro de uma pseudo-religião, que não tem nada de religião, é totalmente diabólica. Uma das características principais que a religião, ela geralmente afasta o homem de Deus, é que, por exemplo, o satanismo, que é uma seita, né, que adora Satanás literalmente, assim, abertamente, eles se denominam religião. Daí você tira, mas eles são uma seita. Porém, eles se denominam religião. Por quê? Porque eles estão ali, cultuando ao Deus deles, a Satanás. Então, para eles foi religado ao que eles acham que é divino. Só que não é. Satanás é completamente perigoso. Só que essas coisas acontecem muito no meio cristão, no meio evangélico, e as pessoas não se dão conta, elas não vão percebendo. E aí você vai percebendo que é uma seita, porque ao invés de trazer a paz, a harmonia e a união, traz muita discussão, muita confusão, muita treta, digamos assim. As pessoas ficam brigando, discutindo por coisas tolas, como por exemplo, brigar por causa de teologia. Quem sabe mais? Geralmente são vaidosos, egocêntricos, eles se acham demais. Então eles se acham donos de Deus, donos do céu, eles dizem quem pode entrar e quem não pode entrar. Por exemplo, tem uma dessas seitas que, no caso, a Testemunha de Jeová, quando uma pessoa sai dela, porque as seitas têm isso, saiu da seita, ninguém mais fala com você, todo mundo vira as costas. Quando na verdade Deus fala em unidade, em corpo de Cristo. E a igreja evangélica, a religião evangélica está indo pelo mesmo caminho. Tanto que eu saí da religião evangélica e os membros da igreja que eu frequentava não falam mais comigo, nem me cumprimentam mais. Inclusive teve até uma irmã que disse: eu vou me afastar de você. Então você tira que realmente a seita ela faz meio como uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Porque Deus mandou justamente ser o contrário. Quebra essas placas de igreja e vive o amor ao próximo na prática. Você não precisa se afastar do teu irmão, você pode manter contato com ele, afinal é o seu irmão. Vocês vão ter que conviver juntos no céu, até porque quem tem Deus como pai não escolhe irmãos, não é mesmo? Mas a gente vai vendo que a
A seita ela vai meio que manipulando. Por que ela faz isso? Porque justamente ela tem medo da verdade, ela tem medo que as pessoas descubram. Então, sempre que sai, ela desliga, ela não deixa que os demais tenham acesso, para que justamente aconteça o que aconteceu com a caverna, a lenda da caverna, no caso. É que justamente as pessoas viviam dentro de uma caverna e elas tinham só aquela visão dali. E aí uma pessoa conseguiu escapar. E ela conseguiu ver tudo do lado de fora. E aí quando ela volta para avisar as outras pessoas, as pessoas quiseram matar aquela pessoa, porque ela estava trazendo uma informação e as pessoas queriam continuar presas ali. É basicamente isso que é a seita. Eles não deixam que as pessoas de fora, as informações de fora entrem e contaminem, estraguem toda a festinha de Satanás. Bem, galera, esse é o vídeo, é um alerta. Abram o olho de vocês, porque Jesus já está voltando. E se você estiver frequentando uma seita, você pode ir para o inferno por causa disso. E eu quero que você se salve, até porque o intuito e a proposta de Deus era que nós vivêssemos em união. Até porque a Bíblia fala, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Bem, que Deus abençoe a todos. Um beijo do tio Fera. Fui.